Hoje nós daremos continuidade à nossa série de ministrações Até Que Nada Mais Importe. Nós estamos no 6º domingo, né? Seguido aí, falando do tema Até Que Nada Mais Importe. E hoje nós vamos falar especificamente sobre estarmos fascinados por Deus. Já ouviu esse termo? Fascinados por Deus, né? É um estado de contemplação da presença do Senhor. Sabe quando você está naquele momento de adorar, de buscar a Deus, e de repente aquele louvor fala com você, e você começa a sentir a graça, sentir a presença, né? Sentir a manifestação do Senhor, às vezes lá na sua casa, né? Um simples louvor, um dia comum, um dia qualquer, mas de repente, né? Esse vento veemente, impetuoso, o Espírito Santo de Deus, ele vem e começa a operar na nossa vida, e isso nos traz uma fascinação, uma contemplação, né? Como é bom sentir essa presença, como é bom sentir o amor de Deus, como é bom sentir a graça do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo 22, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Atos capítulo 13, versículo 22, louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz assim: mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo que for da minha vontade. Então, irmãos, quando o povo decidiu ter um rei, né, ter ali uma autoridade, alguém que os representasse, então o profeta Samuel, ele foi esse intermediador do povo para com Deus. E ali não era do agrado de Deus ser levantado um rei, Deus estava suprindo o povo. Mas quando o povo possuiu a terra de Canaã, né, a terra da promessa, através ali do homem de Deus, Josué, quando ele pega a arca da aliança, né, e ele atravessa o rio Jordão, e ali eles vão lutar por aquelas terras, e vão conquistar aquelas terras, e ali Deus estabeleceu o quê? Um governo teocrático, um governo de atuação divina. Deus estava operando em todos, suprindo as necessidades dele, enviando o maná do céu, trouxe os mandamentos, enfim, Deus amparava a vida de todos eles ali. Mas o povo queria um rei, os anos foram se passando e o povo queria um rei. E Saul foi levantado, mas Saul desobedeceu ao Senhor. Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor, ele não cumpriu as ordenanças de Deus, e por desobedecer às ordenanças do Senhor, Deus o rejeitou, né? E o profeta Samuel vai ser esse intermediador, esse interlocutor, vai chegar para o rei Saul e vai dizer: ó rei, Deus está destituindo você, né? E aí Deus dá uma ordem para ele lá na terra de Jessé, o belemita, lá em Belém, e lá ele encontra, né, entre os filhos de Jessé, alguém que apacentava as ovelhas do seu pai, e lá estava o pequeno Davi, né? O Davi que é autor de diversos salmos bíblicos, né? Davi, dos 150 salmos, 73 são atribuídos somente a Davi. Então Davi, ele pegava com sua harpa e salmodiava ao Senhor. Em outras palavras, era um jovem que tinha intimidade, relacionamento com Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Igreja, o relacionamento com Deus, ele é o ponto essencial para nós termos uma continuidade na nossa fé. Eu preciso adorar, eu preciso buscar, eu preciso me relacionar. Com esse relacionamento, eu estabeleço comunhão com o Pai. Então esse pequeno Davi, agora tirado ali das ovelhas, ele vai reinar, ele vai ser o rei de Israel. Ele espera ali a morte do rei Saul e vai começar a governar. Uma unção foi derramada sobre ele, né? O profeta Samuel, com o chifre de carneiro, derrama o azeite na cabeça do pequeno Davi, e ali ele é ungido o rei
de Israel. Mas algo nos chama a atenção quando Paulo, em Atos dos Apóstolos, vai se referir novamente a Davi e vai deixar bem claro que se tratava de alguém que era um homem segundo o coração de Deus. E aí você fala: pastor, mas olha, eu conheço um pouco dessa história, e como que pode esse Davi, esse pequeno menino aí, agora ser falado como segundo o coração de Deus, sendo que ele errou? E nós vamos entender, irmão, por que Deus atribuiu isso a Davi, por que foi atribuído a Davi, o homem segundo o coração de Deus. As crianças gostam de mim, viu, irmãos? Ontem eu estava pregando lá em Cajamar, e veio uma criancinha, ficou pertinho aqui e tal, né, amor, o tempo todo. E é bom, a Bíblia diz, né, deixe vir a mim os pequeninos. E Davi foi na presença de Deus, buscando e achando a presença dele. Agora olha só esse Salmo de número 27, verso 4, que vai dizer assim: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Então esse era o anseio do rei Davi. Davi amava estar na presença de Deus, e era alguém que agia em sinceridade, não tinha hipocrisia, irmãos. Ele agia na simplicidade, do jeito que ele sabia falar, do jeito que ele sabia se expressar. Ali ele se relacionava com Deus. 2 pontos a ser destacado até aqui: a humanidade foi criada para buscar a Deus, irmãos, para buscar a Deus. Você pega, aleluia, povos não alcançados ainda, civilizações que não se socializaram ainda, e você vai ver alguns atributos bíblicos dentro dessas comunidades, mesmo sem elas conhecerem do Evangelho, porque se trata de algo inato do ser humano. Nós já somos gerados desde o ventre de nossas mães, com esse anseio de busca pelo divino, pelo eterno. Deus colocou isso no nosso coração. O segundo aspecto importante a se ressaltar até aqui é que o foco de Davi, estar perante o Senhor, revela algo especial que Deus encontrou nele. E o que será que Deus encontrou no coração de Davi? Olha o que fala em Amós capítulo 9, versículo 11: naqueles dias restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados, das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que resta de Edom e de todas as nações. Chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Então olha só um aspecto importante. Nós pulamos a história, nós vamos até o profeta Amós agora, quando o povo estava rebelde, prestes a ir para o cativeiro babilônico. Já tinha sido dividido as tribos do norte e as tribos do sul. O povo já estava dividido nesse cenário, e o profeta Amós, ele vai sair lá de Tecoa para ministrar a palavra de Deus lá em Jerusalém, meus irmãos. Nós estamos falando de 16 quilômetros de distância de uma região a outra. Ele não precisava ir para Jerusalém, ele era de Tecoa, irmão. Ele era de outra região, de outra província, mas Deus o chamou para que ele fosse até Jerusalém falar de um resgate. E aí agora se conectando ao rei Davi, o resgate do Davi que adorava, da tenda da congregação. Irmãos, pensa comigo, a tenda da congregação é um lugar humilde. Por que era um lugar humilde? Era uma tenda com a arca da aliança dentro. Não tinha estruturas mirabolantes, não tinha grandes construções, não tinha grandes monumentos. Mas agora o profeta Amós, ele vai ser levantado para fazer um resgate, não só de uma questão estrutural física, mas ele está aqui retratando algo que é relacionado ao coração de Davi, que era um coração, o quê, meus irmãos? Humilde, sincero, de que Deus, ele não precisa de grandes coisas para fazer grandes coisas. Deus não precisa da nossa adoração, mas ele precisa do adorador. Ele precisa de mim, de você.
buscando, adorando. Então o profeta Amós vai ser esse enviado do Senhor Jesus Cristo. Então o que o Senhor sentia falta nos dias de Davi e queria de volta nos dias de Uzias, nos dias de Amós, é o tabernáculo de Davi. É o relacionamento. Às vezes nós nos convertemos ao Evangelho e no começo, irmão, é um fogo do Santo poderoso, a gente sente a presença, a gente sente a graça. Mas vai passando os anos, a gente parece que fica mais calculista, a gente fica mais preciso, a gente quer, não, mas será que isso aqui é de Deus? Não, mas será que é assim? Não, mas olha isso aqui, e deixa de experimentar a sinceridade. E Deus, Ele age na sinceridade. Deus, Ele age, irmão, numa simples adoração, numa simples entrega. Não é grandes coisas que o Senhor opera. Pensa comigo, a gente costuma ministrar também durante as ofertas aqui falando, se você tiver uma moeda de R$1 e essa for a sua melhor oferta, Deus a aceitará. Por quê? Porque Deus está olhando para o coração. Deus não olha para as grandes estruturas. Deus olha para o que está no coração, meus irmãos. Aleluia, aleluia. O texto vai dizer, restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados, das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. Amós, ele estava aqui fazendo um resgate de uma conduta que Davi tinha e que o povo precisava resgatar, mas ele também estava aqui como um profeta messiânico, falando sobre o que viria no futuro através da pessoa de Cristo. Então, primeira coisa a ser ressaltada, restaurarei a tenda caída. Segunda, consertarei seus muros quebrados. Terceiro, das ruínas a reconstruirei. E quarto, reconstruirei e restaurarei sua antiga glória. E essa glória que ele está retratando é uma glória de manifestação na intimidade. Deus, Ele quer que nós estejamos íntimos dEle, meus irmãos. Não vivendo o evangelho superficial, ou só pegando as porções que nos interessam, mas nos entregando na sua totalidade e podendo experimentar dessa graça, dessa glória, dessa manifestação de Deus. Isso aconteceu quando a arca pousou no Monte Araraque. A arca do Senhor pousou lá no Monte Araraque. Aleluia, ele estabeleceu o arco-íris dizendo assim, eu faço uma aliança. Ele quer fazer uma aliança comigo e com você. Ele quer uma intimidade comigo e com você. E isso vai muito além só do momento da igreja. O momento da igreja é um momento de edificar, é um momento de nos consolar, é um momento de nos estruturarmos juntos. Mas isso é para todos os momentos da nossa vida. É quando você está no seu íntimo com Deus, é quando você está no seu pior momento com Deus, que você possa se lembrar que Ele estabeleceu uma aliança com você, uma aliança inquebrável, incalculável, inestimável, e o desejo dEle através dessa aliança é um relacionamento conosco. Então o profeta Amós, ele vai ser esse profeta messiânico, ele vai pregar 17 quilômetros, aleluia, lá de Tecoa, para falar para o povo sobre o resgate daquilo que Deus quer, e é a simplicidade nas coisas. De todos os edifícios levantados e consagrados para ser a casa de Deus, nos tempos bíblicos, nós vamos ter o tabernáculo de Moisés, templo de Salomão, reconstrução do templo nos dias de Esdras, né? E até mesmo o templo de Herode nos dias de Jesus. O que Davi edificou é o mais simples de todos, irmãos. Lembra que eu falei? É uma pequena tenda com a arca da aliança dentro. De todos esses monumentos ao longo da história bíblica, cronológica, Antigo e Novo Testamento, o tabernáculo pequeno que Davi fez, um lugar para ele adorar, um lugar para ele buscar, era o mais sincero. Lembra quando Davi entra na cidade de Jerusalém com a arca da aliança e ele entra salmodiando, pulando, cantando, adorando? Já ouviram? Tem muito pregador que usa esse. E aí o que vai acontecer? Mical está lá na janela, a sua esposa está na janela, e ela começa a falar, mas para que tudo isso? Mas para que fica pulando desse jeito? Mas é porque que tem
quem tem um coração adorador não vai ficar olhando para o que as outras pessoas estão falando ou pensando. Quem tem um coração adorador não vai ficar medindo, ai, será que o irmão está me olhando? Não, quem tem um coração adorador vai pensar em adorar. Vai querer adorar, irmão. Não adianta. Ah, mas porque o glória do irmão está muito alto. Não interessa, eu não quero saber o que estão achando de mim. Eu não vim para a igreja para me apresentar para as pessoas. Eu vim para a igreja para dar glória e aleluia. Eu vim para a igreja para entregar minha adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse era o coração do rei Davi. Um coração que pensava unicamente em agradar a Deus. O desejo dele era agradar. O tabernáculo de Davi era apenas uma tenda simples com a arca da aliança no meio. Davi trouxe de volta a arca da aliança, símbolo da presença de Deus, que estava perdida por décadas, e colocou nesse tabernáculo, lá em 1 Crônicas 15:1. E depois deu ordem aos levitas que 24 horas por dia, 7 dias por semana, permanecessem em volta da arca, adorando a Deus. Você sabe que existem igrejas, irmãos, tem um projeto da nossa denominação que acontece no mundo todo, chamado Sandlight. Então eles pegam pontos estratégicos de cidades, megalópolis do mundo, e eles constroem uma igreja que fica 24 horas por dia em oração e adoração, não para, é um relógio. E o projeto Sandlight nós temos em São Paulo, aqui na região de Guarulhos, mas nós temos esse projeto em Nova York, nós temos esse projeto, se eu não me engano, tem em Tóquio. Esse projeto, se eu não me engano, ele vai ter também, acho que é na Espanha ou em Portugal. E são pontos estratégicos, porque Deus dá estratégia, irmão. Que as pessoas ficam ali 24 horas por dia, orando e buscando a presença de Deus. Eu não sei como que você é com essa questão de buscar, eu não gosto muito de vigília, às vezes eu durmo em vigília, mas irmão, é bom você reservar um tempo de você poder buscar ao Senhor, um tempo de você poder se derramar pelo Senhor e falar com Ele. Olha o que diz em Atos 15:16, depois disso voltarei e restaurarei a tenda caída de Davi, reconstruirei suas ruínas e a restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, incluindo os gentios, todos os que chamei para serem meus. O Senhor falou, aquele que tornou essas coisas conhecidas desde a eternidade. Lembra-se de Jesus falando com uma mulher samaritana. Ele vai restabelecer o que, irmão? Essa tenda, essa pequena tenda, esse relacionamento que ele queria. E agora não é um relacionamento exclusivo do povo judeu, não. Agora é para alcançar os gentios. Agora é até os confins da terra. Você sabia que o Brasil está na Bíblia? O Brasil está na Bíblia. É até os confins da terra. Aqui estamos, para sermos alcançados, para essa palavra germinar em nossos corações. Em João 4:23 vai dizer, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, irmão, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura as pessoas que o adorem desse modo. A tenda está montada, irmão. A tenda da presença de Deus está montada. Temos acesso agora. E agora Deus está procurando. Quem vai me adorar? Quem vai me buscar? Quem vai se curvar na minha presença e aprender mais de mim? Louvado seja Deus. Então nós vamos entender o que Deus está procurando. Marcos 12:30 vai dizer, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e com todas as suas forças, e de todas as suas forças. Ame incondicionalmente. Isso é eu remover barreiras, obstáculos que por outrora me impediam de ter esse relacionamento com Deus. No Antigo Testamento você tinha que levar, aleluia, o sacrifício ao sacerdote. O sacerdote apresentava ao sumo sacerdote. Tinha que fazer a expiação do pecado, derramava o sangue sobre a placa. E ali era expiado o pecado. Olha o processo. Olha a estrutura. Mas e agora, irmão? Agora o sacrifício sou eu e você.
Agora o acesso é livre, eu e você tem acesso livre, não precisa de intermediário, você não precisa de alguém pautando por você, falando por... Não, você pode entrar no Santo dos Santos agora e ter um relacionamento profundo com Deus. Louvado seja Deus. Bom, esse texto de Marcos está apontando para o fato de que Ele quer ser o mais importante em nossa vida. Não porque Deus precise disso, mas porque se não dermos a Ele esse lugar, jamais nos doaremos a esse relacionamento como deveríamos. Então, na realidade, nós temos que entender que Deus por si só não precisa da nossa adoração. Ele não vai ser mais ou menos Deus com a minha ou a sua adoração, irmãos. Deus não é um Deus que está inserido na história, Ele é a história, irmão. Ele está aquém da história. Deus não está sujeito ao tempo desse mundo, Ele está além do tempo desse mundo. O relógio de Deus é outro, o tempo de Deus é outro. Então eu e você, entendendo isso, precisamos entender a necessidade que temos de nos dobrar perante o Senhor. E Marcos 7,6 vai dizer, Jesus respondeu: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Glória a Deus. Bom, fala para o pessoal, faz um barulho. Tá muito barulho, não estou conseguindo pregar. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para essa primícia bíblica, nós vamos tirar daqui uma análise do que é uma adoração genuína. Por quê? Bom, confessar todo mundo pode. Você encontra as pessoas na rua, o pessoal fala: não, eu amo Deus. Mas vê a prática da pessoa. Falar com os lábios não significa nada. Deus quer saber da nossa conduta. Como tem sido os nossos dias. O que nós temos feito coisas boas ou ruins. Como tem sido o nosso comportamento. É isso que de fato vai glorificar ao nome do Senhor. A nossa conduta, ela pode exaltar e glorificar o nome dEle. Os Salmos de número 25:14 vai dizer: o Senhor é amigo dos que o temem. Ele lhes ensina sua aliança. Ele é amigo do que, irmão? Dos que os temem. E temer não é ter medo. Porque quem tem medo foge, né? Quando minha mãe saía na rua com chinelo, eu fugia, tinha medo. Mas temer é reverenciar, é reconhecer a autoridade dEle, do Senhor na sua soberania. É saber que sem a presença dEle, não somos absolutamente nada. Ele tem as palavras de vida. Então o rei Davi se incomodava com o fato de morar numa boa casa e a casa de Deus ser uma tenda simples como era. Davi foi morar no palácio. E aí ele vai conversar com o profeta Natan, né? E vai falar: profeta Natan, eu estou aqui, mas olha a casa de Deus. Vamos construir uma casa bonita para Deus? Só que Deus não estava se preocupando com esse negócio de casa. Deus não falou que queria casa nenhuma, irmão. Deus não chegou para o profeta e falou: fala para Davi construir uma casa da hora, grandona, muita coluna e tal, e não sei o quê. Deus não queria isso. Isso era o anseio do homem. É quando a gente começa a querer colocar nossas estruturas na essência de Deus. E Deus age na simplicidade. Deus age no glória e no aleluia. Irmão, não precisa de muita coisa. Não precisa de muitos jogos de luzes. Não precisa de uma codificação especial no som da igreja. Não. É na simplicidade, irmão, que o Espírito Santo de Deus fala. E que Deus começa a ministrar. E que você sente o conforto. E que você sente o renovo da presença dEle. Aleluia. Ele vai falar sobre esse dilema no Salmo 132. E Davi conversou com o profeta Natan de que aquele era um bom projeto, construir uma casa para o Senhor. E aí vamos ler 1 Crônicas 17, 2. Natan respondeu a Davi: olha só, faça o que tem em mente, pois Deus está com o rei. Deus estava com ele mesmo, irmão, mas não com esse projeto, né? Naquela mesma noite, porém,
Deus disse a Natã: vá e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: não será você que construirá uma casa para eu habitar. Desde o dia que eu tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo em um lugar para o outro, numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, onde quer que tenham ido com os israelitas, nunca me queixei aos líderes de Israel, aos pastores do meu povo. Nunca lhes perguntei por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro. Então o profeta Natã concordou com Davi e ele foi para o particular dele. Natã era o profeta, tinha que orar, tinha que jejuar. E nessa intimidade Deus falou para ele assim: quem disse que eu quero isso? Né? Vamos conjecturar para o nosso dia. Quem disse que eu quero isso? Então tem coisa, irmão, que ela parte do anseio nosso, nós queremos. Não tem a ver com Deus, mas tem a ver com a gente. Às vezes uma bênção que nós estamos querendo muito, um milagre, e a gente fica naquela angústia, a gente fica naquela aflição. Eu quero, mas quem disse que é isso que Deus quer? Quem disse que é isso que Deus tem? E a gente fica se angustiando por coisas tão vãs, tão passageiras. A gente fica se entristecendo por coisas tão fúteis e que na realidade não vão acrescentar nada na nossa vida. E agora o profeta Natã tem que voltar e contar para Davi isso, né? Fala: ó rei, eu estava conversando com Deus ontem à noite e ele falou assim que não te pediu nada não. Ele não falou para você fazer nada não. Deus age na simplicidade. Aleluia, Jesus. O Salmo 27:4 vai dizer: a única coisa que peço ao Senhor, e o meu maior desejo é morar na casa do Senhor. Isso, nós lemos no início, esse texto, esse salmo, ele é o DNA do rei Davi. O DNA deste homem de Deus, que queria habitar, que queria viver na casa do Senhor. Deus, Ele quer. Puladas ilimitadas. Glória a Deus. Pode deixar sem, amor, pode deixar. Bom, eu queria falar um pouco sobre a nossa responsabilidade, meus irmãos. Porque ante esse cenário de saber que Deus Ele quer ter uma intimidade conosco, esse cenário de nós sabermos sobre o relacionamento em que Davi tinha, sob o profeta Amós, sair de Tecoa e ministrar em Jerusalém, resgatando esse tabernáculo, resgatando esse relacionamento. Após explanarmos tudo isso, onde fica a nossa responsabilidade dentro desse contexto? Repita comigo. Primeiro, prioridade. Tem coisa que é prioridade, não é, irmão? Na sua casa, eu não sei como que é a sua rotina diária, mas geralmente a prioridade, você tem que levantar e escovar o dente. Você tem que levantar, escovar o dente, arrumar a cama. São prioridades, irmão. E às vezes as prioridades são inegociáveis. Tem a prioridade do serviço. O serviço tem hora de entrar e de sair, irmão. E se não cumprir o horário, vai ser demitido. Então, dentro desse campo da prioridade, nós vamos destacar a palavra uma coisa. Dentro da oração de Davi, dentro do salmo de Davi. Uma coisa. A expressão uma coisa indica prioridade. É quando Deus se torna tão importante que o resto perde sua importância. Não que nós venhamos desprezar as coisas, não é isso, mas se estabelece em nossos pensamentos um senso crítico ou um discernimento sobre aquilo que realmente importa. E importa mais o que, irmão? Eu estar numa balada ou na casa de Deus? Importa mais, irmãos, eu estar maratonando uma série ou fazendo um propósito de oração no meu quarto lá com o meu joelho dobrado? Nós sabemos o que é, nós sabemos. E isso nos atinge, isso nos confronta. Por quê? Porque o interesse de Deus para conosco é que nós venhamos buscá-lo em tempo e fora de tempo. A Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar vagarosamente. Né? O texto fala: quando você me buscar vagarosamente, quando você me buscar tranquilo, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Não é uma parte do coração, não é uma anotaçãozinha na agenda. Hoje eu vou buscar, ó Deus, das 9 às
Das 9 ao meio-dia eu estou com você. Deus não quer isso. Deus, Ele nos quer por inteiro. Deus quer agir e atuar em nós e através de nós. É um fluir da presença dEle. Lembra que eu falei da aliança? A aliança está estabelecida. É uma aliança inquebrável, meu irmão, que foi estabelecida. E agora temos esse acesso na presença do Senhor. E o anseio dEle é que eu e você o busquemos. E que isso seja prioridade. Buscar primeiro o reino de Deus, é a sua justiça. Porque as outras coisas vai acontecer. Você quer milagre? Busque o Senhor. Você quer providência? Busque o Senhor. Você quer algo sobrenatural? Ó, pastor, tem algo aqui que é só sobrenatural para acontecer. Ok, tem a receita. Busque ao Senhor. Segundo ponto importante, dentro da nossa responsabilidade, repita comigo, petição. Uma coisa peço ao Senhor, indica a presença de uma petição. Nossas orações refletem as nossas prioridades e também a nossa dependência. Aí você vai começar a analisar como que você tem orado. João 15:5 vai dizer: pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Porque sem mim, vocês não podem fazer coisa. Sem Deus, irmão, a gente não vai nem na esquina. Nós precisamos de Deus, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos levantar as nossas mãos todos os dias, aceitando Ele como Salvador. Precisamos renunciar às vontades da nossa carne todos os dias, para que a graça, a misericórdia dEle se estenda sobre nós, e nós possamos andar sobre um novo e vivo caminho de redenção, de esperança, de luz. Louvado seja Deus. Terceiro, repita comigo, busca. Ele também estava determinado a buscar essa uma coisa. Há duas partes envolvidas nessa história, a parte de Deus e a nossa. Assim como a oração, a busca em si também é uma ferramenta de aproximação de Deus. E a Bíblia fala para eu buscar em tempo e fora de tempo. O que é esse fora de tempo, irmão? É quando você não quer. É quando você fala que não tem tempo. É quando você fala que está com dor. Aparece enfermidade, né? Aparece umas coisas aí que eu vou te... É muita desculpa. É a lista infinita. Mas para Deus, isso tudo cai por terra. Porque Deus olha para o coração. Então essa busca, ela tem que ser uma busca intencional. Eu vou buscar. Porque eu preciso dele. Consciência. Eu preciso, sem Ele eu não sou nada. Para onde eu vou? Irmão, lembra quando você não era do Evangelho ainda, quando você não era de Cristo ainda, quando você estava afastado dos caminhos. Você lembra como que era a sua vida? E se não fosse Jesus te alcançar, irmão, aonde você estaria hoje? Aonde estaríamos hoje se não fosse a presença de Deus nos alcançando? Louvado seja Deus. E Jeremias 29:13 vai dizer: se me buscar de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado de você, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei em todas as nações para as quais os enviei, e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Você sabe que esse texto bíblico de Jeremias, ele aponta algumas questões fundamentais para nós nos dias de hoje. Primeiro, ele estava falando para um povo que estava rebelde. Antes do cativeiro, Jeremias profetizou: olha, vocês vão ser levados cativo, olha a situação, vocês estão afastados de Deus. Então ali era uma profecia para aquele momento. Ele estava instigando, mas também era uma profecia messiânica. Aqui Jeremias ele vai apontar sobre uma questão de romper cadeias espirituais que de tão perto aprisionavam o povo. E ele vai falar: eu os reunirei de todas as nações para os quais os enviei, e os trarei de volta. Então ele estava falando sobre o tempo vindouro do povo de Deus. Você sabe que mesmo pós-cativeiro babilônico, o povo judeu nunca tinha se reunido novamente? Nunca tinha. Uma boa parcela não voltou para Jerusalém, decidiu ficar na Babilônia. E o povo se espalhou, e a história foi passando. Então, muitos teólogos atribuem esse texto bíblico como uma profecia cumprida, quando
há aquela grande cruzada na década de 60 e 70, que o povo judeu regressa para Jerusalém. Ali foi atribuído que o texto de Jeremias, de fato, na sua totalidade, tinha se cumprido mesmo. Deus cumpriu o que prometeu, reuniu o povo dele novamente. Quarto, repita comigo, morada. A frase que passa a morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida indica um coração completamente atraído por um lugar que não era seu próprio palácio. E qual era esse lugar que Davi tinha? Era a tenda, irmão. Um lugar que era mais importante, um lugar que ele podia se relacionar, que ele poderia chorar, que ele poderia buscar o Senhor intensamente. Era isso que Deus amava em Davi. Não era a adoração que Davi prestava, não era as estruturas que Davi poderia ter construído para glorificar a Deus. Não, mas era o adorador, era o coração adorador, era o coração envolto em buscar ao Senhor em todos os momentos da vida dele. Então morar, vocês falaram de morar, né? Vocês repetiram comigo isso. Isso é habitar. Eu vou habitar na presença do Senhor. Eu vou habitar com o Senhor agora. Lembrem-se de que o Senhor não deseja apenas que nós o busquemos. Ele deseja que nós queiramos buscá-lo. Buscar por buscar, né? Às vezes os mais jovens vêm meio emburrados para a igreja, mas tem que ir para a igreja hoje. O interesse de Deus não é que você o busque, mas que você deseje buscá-lo. Você precisa desejar, isso tem que fazer parte de você. E como fazer parte disso de mim se eu não habitar? Se eu não habitar na presença dEle? Se eu não levantar uma tenda e nela habitar, irmãos, aleluia, Deus, Ele não quer que você limite sua visão entendendo que o seu glória, o seu aleluia, ele está restrito somente aos momentos do culto, não. Aqui quando nos reunimos, é um culminar do que nós estamos fazendo na nossa casa, na nossa intimidade. Aqui nós vemos com as nossas tochas para incendiar juntos, mas é lá em casa que eu começo a levantar o altar, é lá em casa que eu começo a acender o pavio que fumega, é lá em casa que eu vou colocar o óleo na lamparina e vou começar a ter um relacionamento com Deus. Aleluia. Quinto, repita comigo, contemplação. A expressão para contemplar a beleza do Senhor indica o propósito pelo qual Davi queria estar todos os dias na casa de Deus. Aí olha só esse texto que eu até anexei aqui, Filipenses 3:8, vai dizer: sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparado ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Quando você tem Cristo, você tem tudo, irmão. Quando você tem Jesus, você tem tudo. A sua casa vai passar, os filhos vão crescer, vai tudo embora. Mas a presença do Senhor Jesus Cristo, ela vai com você para todo sempre. E eu não posso perder essa presença. Eu não posso perder essa joia valiosa da presença dele. Então a contemplação é aquele estado que eu fico ali observando. Eu não vou tirar meu olhar. Por um momento Pedro contemplou Jesus quando ele estava andando sobre as águas. Ele contemplou Jesus. Aí depois ele quis contemplar a tempestade. Aí ele afundou, né, Pedro? Ele afundou lá, quis contemplar a tempestade. Mas imagine comigo esse senso de contemplar aquilo que é belo. Jesus é belo, ele é lindo. E quando você o contempla, irmão, isso significa que você está focado única e exclusivamente no Senhor. E Ele guia os teus passos e você passa a ter uma sensibilidade espiritual para discernir as coisas e começar a conduzir a sua vida por um caminho de esperança. Louvado seja Deus. Sexto, meditação. A frase "e meditar no seu templo" revela o segundo propósito, além da contemplação. A palavra traduzida por meditar no original hebraico é buscar, perguntar, considerar, refletir. Então a busca, irmão, é relacionar.
Eu vou conhecer mais de Deus. Eu vou explorar mais o que Deus tem disponível para mim. E é uma fonte inesgotável. Quanto mais você busca, mais você acha da presença dEle. Eu ouvi um tempo atrás um pastor, esses pastores da internet aí que está faltando os parafusos na cabeça, e ele falou assim: irmãos, eu acabei meu ministério por aqui. Aí os irmãos ficou meio, né? Como assim acabou? Falou: eu já preguei toda a Bíblia, não tem mais nada para pregar. Já foi tudo, já esgotou. Pensa isso, vó. Pensa eu chegar aqui no domingo, evangelista Rodrigo, e falar assim: irmãos, eu já preguei muito e esgotou tudo aqui, eu não tenho mais sermão para pregar. Irmão, sabe o que acontece? Nós nos limitamos. Nós nos limitamos. Deus é ilimitado, mas nós nos limitamos. E aí falamos: Deus não está mais operando. Não é Deus que não está mais operando, é eu que não estou buscando. Não é Deus que não está se manifestando, é eu que não estou entrando na presença para ver a manifestação dEle. Isso é o que nós temos que ter, essa manifestação, louvado seja Deus. Tem uma frase de A.W. Tozer que diz: hoje buscamos Deus e paramos de sondá-lo. Quando os antigos santos buscavam Deus, encontravam-no e continuavam buscando mais e mais. Quando se acha um petróleo, o que faz, irmão? O que a empresa ela faz? Ela passa uma sonda, porque agora ela vai extrair esse petróleo todinho que está lá debaixo da terra, ou debaixo dos oceanos também que tem. É uma extração, meu irmão. Então, o que eu quero dizer para você aqui? Que nós, como crentes do Senhor Jesus Cristo, temos que continuar sondando ao Senhor diariamente. Não limita a sua visão no teu relacionamento com Deus. Hoje você está aqui ouvindo essa palavra, e a partir de hoje temos uma grande responsabilidade. Que o nosso coração seja tomado de uma fascinação cada vez maior por Jesus. Que uma santa obsessão por Cristo se aposse de nós. Que você possa olhar e falar: eu preciso buscar. Sabe, lembra? Olha, irmãos, eu quando era mais novo tinha vigília, eu ia em todas as vigílias. E o pessoal ia para o monte, eu ia para o monte. Até ontem marquei lá com o Gustavo, nós vamos para o monte lá de Cajamar com o Gustavo. E é esse anseio que Deus ele quer ver, uma busca incessante pela presença. Nós nos reunimos aqui porque o pastor é bonito, apesar de ser. Né? Diga-se de passagem. Mas você não se reúne aqui por isso, é ou não é, irmão? Não é, missionário? Dá um glória aí. Você não se reúne aqui porque tem umas lâmpadas da hora aqui no fundo. Não, irmão. A gente se reúne aqui porque Jesus nos achou, igreja. Fomos achados nele, ele nos encontrou. Aleluia, a aliança nos encontrou. Temos acesso à presença dele. E por que nos reunimos? Porque temos um anseio de buscá-lo mais, de querer mais da presença dele. Por isso estamos aqui nesta manhã, porque queremos mais do Senhor sobre as nossas vidas. Aleluia. Se coloque em pé em nome de Jesus, grupo de louvor, tome os seus lugares. Irmãos, é até que nada mais importe. Vira para o irmão que está do teu lado e fala para o irmão que está do teu lado assim, ó, até que nada mais importe. Vê o outro irmão do outro lado, de um lado, do outro lado, levanta, vai lá, fala para ele, fala para ela, até que nada mais importe. Irmão, a IDB Jaraguá ela vai, até que nada mais importe. Deus nos chama para um relacionamento com Ele profundo. Deus não quer superficialidade. Deus não quer um relacionamento raso, não. É compromisso, irmão. É aliança. Deus, Ele quer estabelecer isso comigo e com você. E isso transcende as esferas estruturais da igreja. É o seu íntimo, é o seu particular, é os seus momentos. Deus, Ele quer falar com você. Aleluia. Feche os seus olhos, Senhor. Que essa palavra, Pai, venha germinar nas nossas terras. Abençoe, Pai. Abençoe as nossas vidas nesse domingo. Estamos aqui no domingo especial de Santa Ceia.
Oh, Pai, e essa palavra ela nos instiga, Pai, a levantarmos, oh, Pai, uma tenda, Pai, uma tenda simples. Mas nós queremos habitar, Senhor, habitar na Tua presença, na simplicidade, na humildade, na sinceridade. Nós queremos, Senhor, nós queremos mais de Ti, Espírito Santo de Deus. Nós queremos mais da Tua presença, Jesus. Sou Igreja de Deus.